Gente, Davi ganhou tanto presente, chamou os amigos para dividir. Aí, ó. No Natal, nós saímos pro Natal porque nós não tinha. Nós não tinha, realmente, nós não tinha sempre Natal. Daí nós, no caso, tínhamos que levar ele junto com nós. Ou não deixar, não ter que deixar ele. Ele não ia estudar, que falou que vai. Engenheiro mecânico. Por que você quer ser engenheiro mecânico? Por causa que eu sou boa em matemática e eu adoro carro. Que aconteça uma coisa boa para melhorar meu futuro, minha vida.